Thiago Jordão, meu caro Thiago Jordão. O que acontece com os nossos atacantes, com os nossos centroavantes, hein, Jordão? Jejum de gols? É isso, Jordão? Tiquinho Soares e David Washington não estão fazendo gol nem no videogame, Jordão? Fala comigo. Nem no videogame, Marcão. Os nossos centroavantes completam 3 meses sem marcar gols. Ou seja, Marcão, eles estão completando podas de algodão doce no quesito jejum de gols. Essa foi boa, hein? Essa foi boa, hein? Tá voando, hein? Bodas do quê? De algodão doce. Grande fase, hein? Grande fase do Thiago Jordão. Grande fase, grande momento, hein? Tá mal esses dois, hein? Estão mal, hein, Jordão? Tá mal, Tiquinho, tá mal, David e Marcão. Tiquinho Soares no Campeonato Brasileiro, ele tem 12 jogos disputados, apenas um gol, sendo no dia 24 de abril de 2025, Marcão, naquele clássico em que o Santos foi derrotado pelo São Paulo por 2-1. O David Washington também não escapa disso não, Marcão. Ele não marca gol desde o dia 27 de 4 de 2025, na derrota para o Red Bull Bragantino por 2-1 na Vila Belmiro, e no Campeonato Brasileiro são 15 partidas disputadas e também apenas um golzinho anotado. Tá aí, portanto, Tiquinho Soares, 12 jogos, um gol, último gol em abril de 2025, portanto, estamos falando aí maio, junho, julho, 3 meses e 9 dias sem gols do Tiquinho, e o David Washington, há 15 jogos não marca gol, meu amigo. Não, há 14 jogos não marca gol. Que coisa, hein? Último gol, dia 27 de abril de 2025, hein? Mais de 92 dias sem marcar gol, David Washington. Agora eu te pergunto, Jordão, com todo esse jejum de gols, por que o Luca Meireles não joga? Essa é a pergunta que não quer calar. O Luca Meireles não caiu nas graças do Kleber Xavier? Porque, veja, se nós temos um 9, e aí, Jordão, entra aquela história de você saber ou não aproveitar os jogadores da base, né? Entra toda aquela história de saber ou não aproveitar os nossos talentos da base. Não tem momento melhor para você lançar um garoto da base. Aliás, o melhor momento, até uma correção aqui na minha fala, o melhor momento é sempre você lançar na boa. Quando tá tudo fluindo bem, você lança, tira a responsabilidade do garoto e vai colocando ele aos poucos no time principal. Porém, Jordão, quando você tem números ruins dos seus centroavantes, é uma outra oportunidade para você lançar esse garoto. E o Luca Meireles é um jogador que brilha nas categorias de base. São números incríveis do Luca Meireles na base do Santos. Tanto no 17, quando ele jogou, como no Sub-20, que é a categoria dele atualmente, né? E já tem jogado também no profissional, sendo relacionado para todos os jogos. Inclusive, sendo convocado para a Seleção Brasileira Sub-20. Por que com esses números tão ruins do Tiquinho e do David, o Kleber não dá uma oportunidade pro Luca Meireles, Jordão? Falta confiar mais no garoto, é isso? Acho que tá faltando coragem, Marcão. Da mesma coragem que o Kleber Xavier teve para colocar o Robinho Júnior para jogar, eu entendo que falta ele ter esse êxito colocando o Luca Meireles, Marcão. Não tem por que você insistir com o Tiquinho Soares e com o David Washington, porque a gente fica naquela seara de sempre. Quando joga o David, a gente pede o Tiquinho. Quando joga o Tiquinho, a gente pede o David, se é que é possível pedir o David hoje em dia, né, Marcão? Então, o Luca Meireles, ele tem sim que receber uma chance. Até porque eu não vejo ele, Marcão, com características tão diferentes, na verdade, do Tiquinho Soares. Por quê? O Tiquinho Soares é um centroavante que tem uma boa estatura, que pode fazer a parede, o Luca também. Porque o Luca ele tem 1,85 de altura, Marcão, não vejo que ele teria dificuldades de fazer a parede. É claro que ele passaria por um processo de adaptação para na hora de, por exemplo, ter um combate com os zagueiros, ele entender que é diferente da categoria que ele estava jogando. E além do mais, né? Gente, ele tem um faro de gol muito bom. No Sub-20, Marcão, ele tem 11 jogos disputados, teve no Campeonato Brasileiro Sub-20, 13 gols anotados e uma assistência. Ou seja, 14 participações de gols em 11 jogos, Marcão. E além disso, ele é um jogador que chutava em média 4 vezes por jogo na categoria. Então, o tempo com o Luca Meireles, Marcão, pode estar passando sim, porque tá chegando a hora dele ser titular e nada das oportunidades. No meu entendimento, só tem duas ocasiões dele não ser titular. O Kleber Xavier não gosta do estilo de jogo dele, acha que falta alguma coisa pro Luca Meireles para ele conseguir assumir a vaga.
Ou número 2, Marcão, ele treina muito mal, o que eu acho improvável. Porque se o Lucas Meirelles treinasse tão mal assim, no jogo contra o Internacional ele já não teria recebido uma chance. Tá aí o Thiago Jordão. O David... Jordão, é muito difícil você falar o seguinte, olha, eu desisti de tal jogador. Principalmente de um jogador que é do Chelsea, né? Como é o caso do David Washington. Jordão, olha, eu tô chegando ao ponto de desistir do David, cara. É difícil acreditar que o David Washington consiga sair dessa maré. Porque ele não dá mostras, ele não dá indícios, né? Que realmente vai se reerguer, ou seja, que vai sair desse buraco que ele mesmo se meteu. Né? Uma vez eu perguntei, Jordão, e eu até confidenciei isso pra você, eu perguntei pra uma pessoa do dia a dia do Santos e perguntei o seguinte, o que acontece com o David Washington? Essa pessoa me disse, Marcão, futebol inglês fez mal pra ele. Colocaram ele pra jogar lá no Sub-21 do futebol da Inglaterra e o futebol da Inglaterra na base é muito ruim. Tecnicamente é muito fraco. E fez com que o David, de alguma forma, meio que entrasse dentro daquele ritmo do futebol inglês da base. Porque a gente olha, Jordão, o futebol inglês, a Premier League. Olha até a segunda divisão do futebol da Inglaterra, onde tem muitos jogadores estrangeiros também. O futebol da Inglaterra é um futebol com muitos estrangeiros, talvez uma das ligas mais povoadas de estrangeiros do mundo. Né? O maior investimento do futebol mundial está realmente na Inglaterra, na Premier League. Mas isso não quer dizer que o futebol inglês na base é bom. Né? Então o David Washington jogando ali com os jogadores do Sub-21 da Inglaterra, do Chelsea, ele se perdeu totalmente. E ele nadava de braçada ali. Só que fez com que o David Washington evoluísse, ou seja, que aquela evolução que ele vinha tendo no Santos não só estacionasse, como ele tecnicamente regrediu. Então ele está se readaptando, Jordão, ao futebol brasileiro. Porque ele chegou lá, mudou a forma de pensar do treinador, mudou o posicionamento, mudou a forma de jogo. E agora ele volta ao futebol brasileiro e não se encontra. Então é muito curioso o caso do David Washington, Jordão. Eu acho que sim, pode ter acontecido, né? Um erro de análise por parte nossa. Eu acho que talvez, nossa que eu digo, né? Não só do Varana, como de todos que cobrem o Santos. Talvez o David foi super valorizado na base, mas é impressionante como ele voltou pior comparado ao David que foi para a Europa ainda na gestão Rueda no ano de 2023, Jordão. E eu acredito, Marcão, que houve também uma falta de gestão de carreira do David Washington. E eu trago como exemplo aqui a situação do João Pedro, Marcão, aquele atacante que hoje está no Chelsea. Ele fez uma escadinha no futebol inglês, Marcão. Ou seja, quando ele sai do Fluminense ainda em 2018, 2019, Marcão, ele vai primeiramente para o Watford. O Watford que estava na Premier League, e aí o time é rebaixado e ele continua na equipe jogando a Championship, segunda divisão. Depois disso, Marcão, ele consegue evoluir no Watford, é melhor da equipe e é contratado pelo Brighton. Ou seja, foi de um degrau para o outro. No Brighton ele começa a se destacar, faz muitos gols nos times do Big Six, e aí sim, Marcão, depois de ser convocado para a seleção brasileira, ele consegue ir para o Chelsea, reforçando a equipe no Mundial de Clubes e tendo êxito sendo campeão por lá. O que eu quero dizer com isso, Marcão? Às vezes, nem sempre o melhor caminho para um jogador de futebol é você já ir para um time de estrelas. Não, porque o David Washington já não ia receber oportunidades por ali. Porque ao mesmo tempo em que ele era contratado pelo Chelsea, a equipe de Londres já tinha contratado o Nicolas Jackson. Tinha o Lukaku no ataque, Marcão. Ou seja, dificilmente ele teria oportunidades por ali. E aí, ele acabou sendo deslocado para o Sub-21. Campeonato, Marcão, de baixíssimo nível. Isso porque lá na Inglaterra, os jogadores quando se destacam com seus 17, 18, até mesmo 16 anos, Marcão, eles já sobem. Então nesses campeonatos não acontece como, por exemplo, temos aqui no Brasil, que nas categorias sub-17, sub-18 ainda temos excelentes jogadores. Não, por lá, os excelentes jogadores já estão no profissional e rodando a Europa com empréstimos. Eu acho que faltou esse tato do David Washington no planejamento da sua carreira, Marcão, e agora o que resta para ele é correr atrás do prejuízo. Tá aí. Tá aí o Thiago Jordão. Tá aí o Thiago Jordão aqui no canal Varanda Futebol Debate. David Washington e Tiquinho Soares precisam realmente se encontrar no Santos Futebol Clube. Encontrar principalmente os gols, né? Agora, Thiago Jordão, com aquilo que fez na última partida, mesmo tendo tirado um gol ali praticamente claro do Neymar,
O Tiquinho está em vantagem comparado ao David e ao próprio Luca Meireles. O Tiquinho deu mais cara de centroavante esse time do Santos, porque o David, eu vou falar uma coisa pra você, tá muito mal, né? Tá muito mal. O Tiquinho deu mais presença diária a esse time do Santos contra o Sport e sai na frente na disputa pela camisa 9, visando a partida contra o Juventude, Jordão? Sai na frente, Marcão. Até porque o Tiquinho Soares, se a gente for olhar os seus últimos 3 jogos, ele contribuiu com 2 assistências, Marcão. Ele deu e assistências parecidas. A assistência que ele deu pro Guilherme no jogo contra o Fortaleza é parecida com o que ele fez no jogo anterior contra a equipe do Sport. Ele recebe a bola dentro da área, faz a parede e fornece a bola pro seu companheiro de equipe. No jogo contra o Sport foi praticamente a mesma coisa. Ele recebe, dá um toquinho por cima e o Gabriel Bom Tempo consegue sair cara a cara com o goleiro, Marcão. Ou seja, o Tiquinho Soares tem mais presença diária que o David Washington, ele é mais participativo que o David Washington, então nada mais justo do que ele estar na frente dessa disputa. Porque o David Washington, Marcão, quando ele joga, ele não consegue fazer a parede, as movimentações dele são equivocadas porque muitas vezes ele está impedido, volta e meia ele toma broncas do Neymar, tomou broncas do João Schmidt lá em Recife, então... Ele é um jogador, Marcão, que ainda tem que... Acho que falta confiança no David Washington no que ele quer fazer dentro de campo. Por isso, talvez seja o momento de você tirá-lo do gramado e colocar o Tiquinho Soares de volta na equipe, Marcão, que tem participado dos gols do Santos. Tá aí o Thiago Jordão, aqui no canal Varanda Futebol Debate. Robinho Júnior renova contrato com o Santos Futebol Clube. Pedala, Robinho. Imagina o Robinho pedalando no Morumbi, hein? Aí eu não vou aguentar, viu, Jordão? Já te aviso, hein? Aí as lágrimas vão descer, hein? Já vou avisar você, amigo varandeiro, que se o Robinho pedalar, principalmente ali, Jordão, do lado esquerdo. Ó, pra quem tá vendo na TV, se o Robinho pedalar do lado esquerdo da sua TV, no gol do lado esquerdo, eu não vou aguentar, Jordão, porque vai vir ali, imagina ele partindo da meia esquerda, Jordão, pedalando em cima do zagueiro do Juventude. Aí, meu amigo, ninguém vai aguentar, Jordão. Eu estava naquele jogo, 15 de dezembro de 2002, estava ali na cadeira especial, aquela cadeira atrás do gol, intermediária, que no meu tempo era chamada de cadeira especial. Se não me falha a memória, era cadeira especial vermelha. E quando o Robinho começa a pedalar, a torcida do Santos se levanta. Naquele dia, Jordão, as arquibancadas estavam separadas 50-50. E ouso dizer que tinha mais santista que corintiano naquele dia. Ouso dizer que tinha mais santista do que corintiano naquela final. Mas as arquibancadas ali, eu acho que era vermelha, porque tinha azul e tinha vermelha, se não me falha a memória. A vermelha era do santista e a arquibancada azul, né, e também atrás do gol era do Corinthians, né, do outro lado. Então o Santos tinha ali o anel central e também as arquibancadas atrás dos gols, atrás de um gol, né? E o Corinthians tinha a central também e a arquibancada atrás do outro gol. E as numeradas ali, atrás de um gol era do Santos e atrás do outro gol era do Corinthians. E no meio não sei quem que ficava, não sei se era dividido, confesso que não tenho essa informação. Agora, Jordão, vai ser muito emocionante ver Robinho Júnior jogando no Morumbi, quem sabe até pedalando. Quer dizer que Robinho Júnior tá de contrato novo? É isso, Jordão? Contrato novo pro menino da Vila, Marcão. O Santos oficializou a renovação com o atacante Robinho Júnior até o final de 2030, Marcão. Ele que já havia assinado seu primeiro contrato profissional com o Santos no ano passado, quando ele completou 16 anos, e este vínculo era válido até então, até abril de 2027, Marcão. E aí, ele assinou uma espécie de aditivo de contrato, e quando ele completar 18 anos em dezembro, na verdade, será completado oficialmente esse contrato, e aí sim passa a ser válido até o fim de 2030 e com uma multa milionária não divulgada pelo Santos Futebol Clube. Tá aí, multa milionária do Robinho Júnior. Vamos aos números do Robinho Júnior. Esse jogador que está realmente enchendo o torcedor do Santos de expectativa. Tá todo mundo de olho no Robinho Júnior. Diga lá, Jordão.
de apenas 17 anos, Marcão. Começando com os números dele pelas categorias de base, Marcão, foram 45 jogos disputados, 17 gols, e grande parte desses 45 jogos, Marcão, cerca de 60%, ele entrou no segundo tempo das partidas, ou seja, ele participa dos gols mesmo vindo do banco de reservas. Já pelo profissional, são 3 jogos, ainda nenhum gol e nenhuma assistência, Marcão, mas são 17 minutos por jogo, uma média de 11 ações com bola por partida, ou seja, dá para dizer que o Robinho Júnior, Marcão, participa a cada meio minuto uma vez de uma jogada do Santos Futebol Clube e ele também conclui a gol uma vez por partida. O Robinho Júnior é um daqueles fenômenos de base, né, Jordão? Porque coisas que só acontecem na base, um jogador que praticamente não era falado há 2 anos atrás, né? Um jogador que era somente o filho do Robinho há 2 anos atrás, né? Muitos tinham ali o entendimento que o Robinho Júnior estava no Santos somente por ser filho do Robinho Júnior. E de repente as coisas mudam e o Robinho Júnior ultrapassa jogadores que teoricamente até estariam mais prontos do que ele, como é o caso do Matheus Xavier, como é o caso de tantos e tantos jogadores da base, né? O Bernardo, por exemplo, o meia, até o próprio Ian, que teve poucas oportunidades no Santos, meio-campista, o Luca Meirelles, centroavante, entre outros e outros jogadores. Enzo Monteiro, quanto tempo o Enzo Monteiro ficou na base e não teve oportunidades? Ou teve oportunidades e não soube aproveitar? O próprio Miguelito, Jordão, que vimos na base e hoje está jogando no América Mineiro. Enfim, o Robinho Júnior é um daqueles fenômenos de base que é difícil explicar. Ah, Marcão, mas o Neymar tá dando empurrão no garoto. Eu acho que o Neymar tem ajudado. Assim como o pai dele ajudou o Neymar quando era mais jovem. O Robinho foi fundamental para o desenvolvimento do Neymar. Mas o talento era do Neymar. O Neymar pode ajudar o Robinho Júnior, mas se não tiver talento, meu amigo, não vai. Se não tiver qualidade, se não tiver personalidade, se não tiver protagonismo, não vai. Você pode ter o Neymar, o Messi e o Cristiano Ronaldo ao lado desse jogador. Se ele não tiver condições, ele não consegue jogar. É claro que o Neymar tá ajudando o garoto. E tem que ajudar mesmo, porque o pai dele fez o mesmo com o Neymar quando o Neymar era jovem e estava sendo lançado. É natural. É natural. É uma forma de agradecer. E na vida, uma das maiores qualidades é você agradecer. É você ajudar em algum momento quem te ajudou, quem lembrou de você no momento que as coisas não caminhavam. Então o Neymar tá fazendo aquilo que ele precisa realmente fazer com o Robinho Júnior. Agora, que esse garoto tem muita personalidade, Jordão, e é impressionante como a torcida tá com ele, chama muito atenção. Chama muito atenção. E eu tô na torcida pro Robinho Júnior. Que bom que o presidente do Santos... Esse é um ponto muito positivo do Marcelo Teixeira, Jordão. Muitas vezes a gente critica o Marcelo por N questões, mas o Marcelo, eu me lembro que quando surgiu aquele tema do Gabriel Brazão, você vai se lembrar do que eu disse. O Marcelo não vende o Gabriel Brazão. Lembra do que eu falei, Jordão? Lembro. Porque a gente conhece o Marcelo Teixeira. O Marcelo tem muitos pontos que a gente pode criticar, mas uma das coisas legais que o Marcelo tem é segurar os jogadores da base. O Marcelo não vende jogador da base promissor por valor baixo, como fazia, por exemplo, Andrés Ueda. É claro que em algum momento nós vamos liberar algum jogador da base para fazer caixa, mas serão os coadjuvantes, não serão nunca os protagonistas. Isso é característica do Marcelo Teixeira. O Marcelo, quando eu disse que o Marcelo não venderia o Gabriel Brazão, e o Brazão não é base, mas é jovem jogador, porque eu conheço o Marcelo Teixeira nesse aspecto. A gente acompanhou o Marcelo Teixeira. Ele não vai vender o Gabriel Brazão, a não ser que venha aqui uma proposta milionária, acima da média que se pague por um goleiro. Aí ele vende. Caso contrário, ele não vai vender o Gabriel Brazão, tenho certeza disso. Posso errar, mas acho pouco provável que o Marcelo venda o Gabriel Brazão. E tá aí ele reconhecendo o Robinho Júnior. Recentemente renovamos com o Ian. Se o Ian não joga, não é culpa do Marcelo, é culpa do Kleber Xavier, né, Jordão? Renovamos agora com o Matheus Xavier, que é outra promessa da base. Então o Marcelo tem feito um bom papel como presidente em renovar com os jovens jogadores da base, e o Robinho é mais um case importante da gestão, renovando com um jovem jogador promissor, Jordão. E esse tipo de renovação de contrato, Marcão, eu acho que até motiva os jogadores das categorias de base, porque eles se sentem valorizados e com bom potencial para um futuro próximo no Santos Futebol Clube, Marcão. E o Robinho Júnior é um caso, sim,
muito especial pelos lados da Vila Belmiro, Marcão. Principalmente considerando que, como você bem mesmo falou, há 2 anos atrás, ninguém se falava do Robinho Júnior no sentido dele ser um grande jogador de futebol, ter muito potencial, Marcão. E quando ele chega no Santos Futebol Clube, ainda com seus 15 anos, ele assina o seu primeiro contrato. Marcão, ele era tão franzino, né, como era dito pelas pessoas ali, que ele até atrasou para subir e jogar numa categoria tipo, do futebol de base, Marcão. E aí, ele com a sua toda estrela, Marcão, porque é um jogador que entra muitas vezes no segundo tempo, faz gols. O que eu mais gosto no Robinho Júnior também, Marcão, é a sua personalidade. Até nas brincadeiras que ele faz. Ontem, ou foi anteontem, ele fez uma live, Marcão, e perguntaram pra ele, por que você não jogaria no Corinthians? Aí ele falou assim, Marcão, porque eu não jogo em time pequeno. E é claro que é um jogador de 17 anos. Mamãe! Falou, Marcão. Ele meteu E é essa? claro que meteu essa. Aonde que foi isso e quando? Ele fez uma live falando isso, Marcão. Eu vi no Instagram ontem. Louco. Mandou bem o Robinho Júnior, só entre nós, hein? A Robinho tem que tomar cuidado com isso aí, Robinho Júnior. Mas você mandou bem, hein? Só entre nós. Fala de novo, fala de novo. Isso. Na próxima mete. Mas tem que tomar cuidado, viu, Robinho? Mas faz de novo, faz de novo. É, mas ó, entre nós, o Robinho se mandou bem demais. Repete isso Mas não mais pode vezes, fazer cara. isso, Robinho. Não pode. Faz de novo, Robinho. Ih, mamãe! Meteu essa, Jordão. Meteu essa, Marcão, numa live. E tá certo, Marcão. Porque, primeiro, ele defende o Santos. E segundo, que o rival do Santos é quem? O Corinthians, Marcão. E é natural e é saudável esse tipo de brincadeira. E você até ativa uma rivalidade, né, Marcão? Porque quando for ter o Corinthians e Santos, o Santos e Corinthians, vai entrar aquela expectativa. Será que o Robinho vai conseguir resolver o jogo? Será que ele vai dar as pedaladas? Será que o Robinho Júnior vai fazer um gol? Vai pedir silêncio pra torcida? Enfim, é muito natural isso e é saudável, Marcão. O Robinho Júnior é um atleta de muita personalidade e que com certeza vai trazer frutos, Marcão, principalmente trazendo muitos déjà vus de quem conseguiu acompanhar aquela primeira geração do Santos do seu pai.